Fala pessoal, bem-vindos ao canal Contraste. Nesse vídeo a gente vai ver os detalhes do acordo entre Lula e Trump para livrar a careca do Xandão. Vamos analisar aqui o vídeo do Floriano Invest, que por sinal faz um conteúdo muito bom, e entender o que está acontecendo nesse contexto aí e ver que não é bem assim, não é um luto para a direita, né, para nós, literal. Eu acho que tem algumas coisas aí em jogo e o Lula vai pagar um preço muito alto. Não só já está pagando, como vai pagar lá nas eleições de 2026. Vamos analisar isso aqui. Acabou de ser revelado os detalhes do acordo que resultaram na revogação da Magnitsky do Alexandre de Moraes, da esposa e dos familiares. E é realmente chocante e a fonte é de alta credibilidade. Quem revelou foi o advogado do Trump e ele deu detalhes muito, mas muito interessantes. Eu vou apresentar tudo que ele falou do acordo, mas eu vou te dar um spoiler aqui que é totalmente alinhado com esse vídeo que eu já mostrei pra vocês. Eu vou até reapresentar esse vídeo pra vocês daqui a pouco, quando eu for mostrar o acordo detalhadamente, mas eu gostaria de explicar o que aconteceu nesse vídeo. Basicamente, a repórter chega pro Mauro Vieira e fala assim: cara, e como que foi essa negociação? Parabéns, você conseguiu revogar, os bolsonaristas estão completamente em prantos, você é um grande herói brasileiro. Esse é o meu resumo aqui. E aí o Mauro Vieira, de forma muito tímida, sem expressar nenhum tipo de alegria na sua face, fala: não, sim, agora a gente tem que ver como o governo Lula indicou, ele tinha que dar isso pra gente começar a negociar e tudo mais e tal. Ou seja, ele não tá feliz de ter simplesmente destruído a esperança da direita e dos bolsonaristas, ele não tá feliz, estranho, não é mesmo? E aí ele fala: não, mas agora a gente vai ter que entregar as coisas, que é exatamente o discurso que o advogado do Trump fala. Basicamente, a gente revogou a Magnitsky, mas não é permanente. O Lula vai ter que entregar isso, isso e isso. Ele cita as coisas que o Lula vai ter que entregar, e essa é a raiz da infelicidade do Mauro Vieira. O Lula pagou extremamente caro por essa revogação. E por que ele pagou tão caro? Porque ele precisa do Xandão para se permanecer de pé até as eleições de 26. Como assim, Floriano? Amigo, simplesmente o Centrão pulou completamente do governo Lula, ele não consegue aprovar mais nada no Congresso e no Senado, ou seja, ele tem que ter a força dos deuses. E quando ele revoga a questão do Alexandre de Moraes, ele ganha um grande soldado, muito fiel e completamente alucinado. Martin de Luca, advogado de Trump, mídia The Hubble, diz que a retirada da Magnitsky contra Moraes é um teste. E agora vamos para a matéria, de fato, ler etapa por etapa, eu até marquei. Advogado de Trump se manifesta após queda da Magnitsky contra Moraes. Advogado de Trump afirma que a decisão dos Estados Unidos depende de compromissos assumidos pelo Brasil. O advogado Martin de Luca, que atua para o Trump Media e a plataforma Hubble nos Estados Unidos, disse que a retirada das sanções relacionadas ao ministro Alexandre de Moraes via lei Magnitsky não representa um recuo definitivo, mas uma decisão condicionada à expectativa de que o Brasil cumpra compromissos de reversão de medidas apontadas como censura. Como censura. Qual que é a principal arma do STF, do Lula em 26? É a censura. Essa é a principal arma. Por isso que eu sempre falo: compartilha, compartilha. A verdade é o que vai fazer o Lula cair. Sempre falo isso. E o Trump também acha que essa é a realidade. Ao Metrópole, de Luca afirmou que o foco do governo norte-americano é na reversão das medidas de censura que despertaram ampla preocupação nos Estados Unidos. Esperamos e acreditamos que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram. Sanções não são um fim em si mesma. Elas são uma forma de pressão para produzir mudanças. As autoridades brasileiras vêm tentando negociar com seus interlocutores nos Estados Unidos e sinalizando disposição para recuar em práticas de censuras e de lawfare, ou seja, perseguição política. A recente votação na Câmara e outras medidas foram passos visíveis, mas não os únicos. O que vem a seguir dependerá de saber se a correção de rumo será real, disse o advogado do Trump. A remoção das sanções foram divulgadas na sexta-feira, dia 12/2, e o governo dos Estados Unidos atendeu a um pedido do presidente Lula, que solicitou a Donald Trump a retirada das sanções, conforme mostrou a coluna do Igor Gadelha. Qual que é o ponto central aqui que eu quero mostrar pra vocês enquanto eu comento? É isso aqui, ó. Esse aqui é o vídeo que representa completamente que o preço e que o Lula entregou foi muito caro. Simplesmente, esse indivíduo, reforço, participou da maior negociação diplomática, conseguiu a maior vitória e ele não expressa um sorriso. Agora, a oposição quer passar uma anistia completa e se o Lula vetar, ele quebra o acordo com os Estados Unidos. Se o STF vetar, ele quebra o acordo com os Estados Unidos e vira inimigo novamente. Hoje vai ter uma manifestação que vai definir esse futuro. Se a manifestação for exponencial, vale a pena o Lula aceitar esse risco porque ele tem apoio popular. Mas não vai ser. A gente sabe que o Lula não tem apoio popular e a maior parte da população entende que é completamente injusto o que está acontecendo com os baderneiros do dia 8. Essa é a grande realidade, mas essa revogação, querendo ou não, o maior impactado disso tudo foi literalmente o Eduardo Bolsonaro, que tá nos Estados Unidos agora exilado, vai perder o mandato dele. Realmente o preço que o Eduardo pagou é muito caro. Segundo o Silas Malafaia, ele fez isso contra a vontade do Bolsonaro, ele tornou o clima muito tenso e ele prejudicou o resultante, tá? Não tô falando que foi culpa dele, mas resultante do que ele fez. Não tô falando que ele fez errado, mas foi um grande golpe no bolsonarismo. Enfraqueceu e os boatos que estão rolando nesse exato momento é uma candidatura do centro, apoiada pelo Centrão, para disputar contra o Flávio. Mas, pelo que parece, na minha opinião, o que vai concluir vai ser o seguinte: o Flávio vai negociar nos bastidores, vai vir como vice, possivelmente, ou ele não vem, na minha humilde opinião. Essa é a minha humilde opinião, pelas articulações que estão acontecendo nos bastidores. Se ele vier, eu acho que vai ser competitivo, não vai ser, tão fraco quanto tá se pregando, não vai ser mesmo. Ele vai ter o apoio do Bolsonaro, ele é muito forte no Brasil, ou seja, tem muita chance de jogar o filho pro segundo turno, e no segundo turno é vitória óbvia, vai ter apoio de todos os governadores de direita, vai ter apoio de qualquer indivíduo que não gosta de corrupção e violência, ou seja, ganha no segundo turno, na minha humilde concepção. Mas eu acho que ele vai se unir ao Centrão. A articulação que tá acontecendo é pra unir o Centrão, e esse golpe da revogação Magnitsky reforçou essa possibilidade, porque se no espaço do bolsonarismo. Vocês viram o funeral que foi entre os influencers. Foi um funeral completo. Eu acho que eu fui o único que foi o mais otimista da internet. Ontem era eu. A grande realidade foi essa. Ontem o mais otimista da internet era eu. Todo mundo totalmente no funeral. Preste bastante atenção nisso aqui, que isso vai te mostrar que a mídia pautada tá pulando do barco do Lula. Não 100%, mas ele tá pulando do barco do Lula e não tá indo pro barco do Flávio Bolsonaro. Vai vir uma terceira via forte 26 muito provavelmente. Presta atenção.
Nos últimos anos, a nossa querida imprensa atacou em bloco e com fígado, rasgando os princípios do bom jornalismo. Censura, medida necessária. Prisão sem denúncia formal, defesa da democracia. Inquérito que nunca acaba, deixa o Supremo trabalhar. Eles estão salvando o Brasil. Vibraram com várias decisões da Supercorte e dos seus togados, mesmo que elas passassem longe do que está escrito na Constituição. O que importava era só tirar o Bozo. E quem criticasse era logo rotulado de golpista, extremista, ameaça à democracia. Aí, de repente, a ficha caiu. O Estadão agora escreve editorial dizendo que as excepcionalidades precisam acabar. Algum estagiário deve ter lido a Constituição e dito, pessoal, acho que o que a gente está defendendo não tem nada a ver com o que está escrito aqui. A Malu Gaspar escrevia textos quase românticos sobre as decisões monocráticas convenientes. Agora vem com, olha, talvez tenham exagerado um pouco. Um pouco? Sério, Malu? E o Pablo hortelado na Folha, dizendo que as condenações do 8 de janeiro fecham o ciclo das medidas excepcionais. Fecham quando, Pablo? Porque até ontem quem pediu o fim disso era aliado do Bolsonaro. Ah, esses defensores da conveniência. Hoje foi a Vera Magalhães, a mesma que gritava, não é censura, é combate à desinformação, preservação da democracia. Hoje chama a canetada do Gilmar de super trunfo. Vera, isso faz parte do jogo que vocês ajudaram a montar. Parabéns, caras de pau. Com alguns anos de atraso a ficha caiu, mas vocês todos ajudaram a chegar nisso. Estão querendo se limpar com a mesma cara de paisagem que defenderam todos os abusos? Agora é tarde. A ficha caiu e as máscaras também. Aí que é o ponto. Ainda não é tarde o suficiente. Isso aqui demonstra uma fragilidade gigantesca pra 26, você concorda comigo? E agora eu vou mostrar um vídeo do Zema, mostrando que os guerreiros de 2026 do lado da direita são muito fortes, presta atenção. Segurança pública não é um calcanhar de Aquiles da esquerda ou do atual governo, é de todos os governadores. Eu desafio quem quer que esteja aqui nos assistindo que aponte um governo de estado que tenha sido bem sucedido na luta contra o crime organizado. O ministro da Justiça e Segurança prefere desafiar os governadores em vez de trabalhar para acabar com as facções criminosas no Brasil. Não me surpreende vir isso de um governo que fala que traficante é vítima da sociedade. Mas vamos ao desafio. Hoje, o Lula vai ser espancado em 26 para esse negócio de vítima da sociedade e vai ser espancado por causa da questão de violência. E ele não consegue responder. E o Zema... de Minas não tem um pedaço de terra em que a nossa polícia não entra. E a Bahia, que é do PT. Diferente de outros estados, aqui, terrorista não controla território. Nós saímos de 260 ataques do novo cangaço no governo do PT para 1 no ano passado. Tivemos a maior redução de crimes violentos da história. Saímos de 157 mil em 2016 para 32 mil em 24. Tivemos também, na minha gestão, o menor número de homicídios e roubos da história de Minas. Então, quando o governo federal vir falar que todos os governadores falharam na área da segurança, desconfie. Porque aqui em Minas o recado está muito claro. É tolerância zero para o crime organizado. Olha só, ou seja, Floriano, mas eles vão se unir no primeiro turno. Não importa o primeiro, a gente já sabe que vai ter segundo. Então, beleza, vamos seguir agora, olha só. Aí aqui tem um ponto que não é exatamente o que o advogado Trump falou, mas negociação de Lula e Trump pode envolver diversos fatores, como terras raras brasileiras, fim da censura e cancelamento dos impostos contra Big Techs, colaboração no combate ao crime organizado e término da cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. Entendeu por que a carinha do nosso querido Mauro Vieira tava assim? Que agora eu vou mostrar o vídeo pra vocês, olha o vídeo. Por instrução do presidente Lula, que para negociar precisava suspender a sanção. Qual foi a pergunta? A sanção foi suspensa. Ele participou da maior negociação diplomática dos últimos anos. Simplesmente ele enterrou o bolsonarismo. O bolsonarismo literalmente chorou nas redes sociais. Eu discordo que foi tão ruim assim, mas aconteceu isso nas redes sociais e todo mundo viu. Ainda está com cheiro de luto, ainda tá com vibe de luto, tá com a musiquinha de fundo do luto ainda. Eu não entrei em luto, eu não acho que foi tão pesado assim, eu já falei isso em vários vídeos. Mas essa era a narrativa, a esquerda comemorou e olha a cara desse homem falando de uma das maiores vitórias diplomáticas. Mas isso foi feito. Foi uma negociação, mas foi feito. Mas foi feito. As autoridades possam também receber esse benefício e ser retirada da sanção? Os cancelados, né? Nós estamos negociando, estamos acertando. Isso Não tem um sorriso, não tem uma comemoração, como? que foi, quer dizer, o que fizemos durante todo esse tempo, por instrução do presidente Lula, que disse que tinha que haver a suspensão para se negociar. Vocês já viram alguma cara de funeral mais do que essa aqui? Quem que perdeu? Foi o Lula ou o bolsonarismo? Porque parece que foi ele, e ele é do time do Lula. Conseguiu cumprir, eu já fiz essa análise antes, já falei isso pra vocês, tem alguma coisa estranha nessa vitória. Não teve uma comemoração tão clara do Lula. O único momento que o Lula sorriu foi lá no SBT News, quando ele falou assim, um presente antecipado pros 35 anos do Moraes. Só foi esse momento, nenhum outro momento ele sorriu. Não teve uma comemoração por parte das estatais. Como assim? Tá totalmente apautada. A mídia pautada falou que foi um golpe no bolsonarismo, mas não falou que foi uma vitória do Lula. Vitória de comemorar, literalmente. A gente já viu várias comemorações da esquerda, até de coisas que não faziam sentido. E isso não é uma delas. E agora eles fizeram, hoje, no domingo, eles vão fazer uma manifestação que eles querem gigante pra parar a anistia. E a anistia tá no acordo. Ou seja, se essa manifestação for muito grande, vai ser um tiro no pé do Lula. Se for pequena, demonstra a fragilidade, a incompetência do governo e a falta de apoio. Ou seja, a manifestação de hoje vai dizer muito sobre o futuro do Brasil em 26. Seguindo agora, veterano dos Estados Unidos que resgatou a Marina Corina diz que é difícil tirar Maduro vivo da Venezuela. Outra parte do acordo que se especula muito forte é a entrega da cabeça do Maduro, ou seja, tudo indica que o Lula entregou o amigo para o seu fim. É, meus amigos, se você tem amigos como ele, você não precisa de inimigos, literalmente. E agora vem outro ponto, que eu não sei se está ou não no acordo, mas pode estar. Olha o que o Caminho vai falar. Como é que o senhor vai levar esse texto pro Senado? Ainda existe Sobre essa anistia. discussão de transformar em anistia? A oposição tá achando melhor ficar na 12MT? Como é que vocês estão pensando? O meu pensamento, a minha convicção é de que nós vamos ter anistia. Eu não posso garantir que dê para aprovar agora em dezembro. Na pior das hipóteses, este texto tem como objetivo dar o primeiro degrau para a anistia. E você pode pegar e falar assim, mas se ele pegar e passar a anistia, o Lula veta. Se o Lula vetar, ele quebrou o acordo com o Trump. O Trump volta com a Magnífica. E vai voltar bolado. E vai voltar bolado. Mas Trump era dosimetria que ia passar, passou outra coisa. Mas você falou que você não ia vetar. Beleza. O Lula não veta. STF tomba.
Vem Trump bolado pra socar Magnitsky no Moraes. Eu não acho que o Moraes acredita em 2 milagres. A revogação da Magnitsky do Moraes foi um milagre, praticamente. Não se tem na história uma revogação em um período tão curto de tempo. Não se tem na história. Se tem revogações, sim. Eu sei que muita gente falou que não tinha revogação. Sim, já se teve revogação. Caso da Rússia e tudo mais, eu já li sobre isso. Mas nesse espaço temporal de 5 meses não se teve. Então a aposta do Moraes de revogar e esperar que vai acontecer outra revogação de Magnitsky é quase alucinante. Se entrar o Moraes na Magnitsky, trocar candidato e simplesmente for Marco ele vai padecer com a Magnitsky. Ou seja, se o Amin consegue passar uma anistia e os deputados aprovam, os senadores aprovam, não vai ser vetado nem pelo Lula, nem pelo Moraes. Porque eles não vão conseguir ligar pro Trump e falar assim, eu vetei, mas não foi aquele nosso acordo. Não vai ter essa negociação, meus amigos, não vai ter essa negociação. Ou seja, é uma oportunidade de ouro pra direita entochar a anistia com o nome de dosimetria, porque no comunicado que o Trump pegou e falou anistia, porque não tem tradução pra dosimetria, né? Ele falou anistia. Ou seja, o entendimento dele é anistia. Se o Lula vetar, o STF vetar, volta tudo de novo. Essa é a minha conclusão. Continua escutando. Através da dosimetria. Não é o que eu considero correto, justo e verdadeiro. Como é que o senhor vai levar isso? Conseguiu entender? Ou seja, ele vai aumentar a dosimetria para se aproximar de uma anistia. Floriano, se isso não acontecer, amigos, isso aqui é um videozinho bem básico. A gente tem Nepal, Bangladesh, Indonésia, Sri Lanka, vou adicionar pra vocês aqui, Malásia também aconteceu, temos agora Bulgária, todas foram derrubadas pela geração Z. E aí você pode falar, mas a geração Z do Brasil é esquerdista, a gente tá lascado, é impossível isso acontecer no Brasil. Aí que você se engana, e eu falei pra vocês que era esquerdista, mas vocês estavam equivocados, já corrigi isso em outro vídeo, mas agora trouxe mais dados. Geração Z, 52% é de direita. E se for uma manifestação contra a corrupção, esse não sei vira de direita, vai pra rua, e boa parte do centro-esquerda também vai pra rua. Contra o Lula, exatamente, o centro também vai contra o Lula. O que mais une a população brasileira é o sentimento anticorrupção e o sentimento antiviolência. A gente viu isso na apoiação que teve no Rio de Janeiro. Os milênios, que eu me incluo nessa parte, 51% são de direita. Esses 20% vão para a direita se a pauta for anticorrupção. Ou seja, se continuar tochando escândalo de corrupção, não é impossível acontecer o que aconteceu em Bangladesh, Nepal e Bulgária. A gente tem a pavimentação, a gente tem um insumo essencial necessário. Indivíduos da geração Z, de direita, que discordam completamente do governo. Alguém discorda que essa é a realidade? Se você coloca um tempero de economia ruim, então, aí que as coisas andam. E 27 a economia vai ser péssima. Se o Lula vencer, ele vai perder. Podem anotar o que eu tô dizendo. Seguindo agora, gostaria de te mostrar como que tá a real situação da economia brasileira. Presta atenção. Agora não tô falando que vai preocupado. Conjuntura faz o garimpo ter esses juros. E você não pode acreditar no Brasil, cara. Quando você faz faculdade de economia, faculdade de administração de empresas, você fala, tem que alavancar pra crescer. E aí? Quem é que paga 20% de juros ao ano nesse país? Que dê lucro disso? Se um laboratório farmacêutico, que é um dos melhores negócios do mundo, dá 21% na última linha, como é que você vai fazer? Você pega aí quem tá endividado hoje. Cara, o cara tá sofrendo muito. Agora, quem não tá endividado, que tá com caixa, tá rindo sozinho. Tá uma delícia, né? Consigo compreender? Isso aqui vai ser a economia do Brasil. Se a gente não reduzir a taxa de juros para o país crescer de forma real, produtividade, acesso, mais qualidade de vida para as pessoas vão se revoltar. Essa aqui é a pavimentação das revoluções. E um grande receio que foi completamente divulgado, eu até gostaria de saber se vocês concordam comigo ou não. O maior receio após a revogação da Magnitsky e do Moraes, e eu até falei que parecia que isso estava acontecendo, era que o Moraes ia virar cachorro louco, ia exponencializar de novo o poder do STF. Como que tava? Tava assim, teve uma Magnitsky, o poder lateralizou, e agora, pelo que tava indicando, ia fazer isso aqui. Eu acho que não. Por quê? Tá aqui, ó. Moraes autoriza ultrassom em Bolsonaro na sede da PF. Começou a ceder um pouco, Floriano, mas isso é ceder? Sim, ele não tava deixando o Bolsonaro no hospital. As especulações estavam tendo, pedindo uma avaliação de 15 dias pra Polícia Federal, não sei o quê. Tá permitindo. Se ele liquida o Bolsonaro, eu acho que o Trump volta com a Magnitsky. Eu acho que ele não quer esperar um segundo milagre. O primeiro milagre já demorou bastante. Eu acho que a vida dele não tá tão feliz assim. Não tava tão feliz assim antes, não. Agora vazou essa questão do contrato da esposa, só vai piorar as coisas, meus amigos. Daqui pra frente só vai vazar mais coisa cabeluda. E agora vem o ponto que eu falei pra vocês sobre a eleição de 2026. Presta atenção, eu concordo com o Bruno Perini aqui, ó. Presta atenção. Vai ser provavelmente a última eleição que ele vai concorrer. Você gostaria de entrar numa eleição pra perder? Eu só entraria se eu tivesse uma margem muito boa mostrando, ó, se você entrar, você ganha. Do contrário, cara, deixa eu preservar o meu legado, ser vitorioso até o final da minha vida, e essa aqui eu não vou concorrer, entendeu? Então, eu acho que nem ele sabe se vem ainda. Ele tá muito de olho em pesquisas próprias, né? Que eles estão fazendo pra sentir o termômetro de como é que tá a coisa, pra ver, cara, dá pra ir, vou ganhar. Agora, se tiver um cenário muito disputado, pode ser que ele nem venha. Não, a gente fez um podcast com o Richard Bach, que foi cientista político da XP por muitos anos. Foi trabalhar no governo, antes da XP, sempre acompanhando política, Brasília. Obviamente a pergunta que a gente fez foi essa, né? E ele falou, cara, Lula ele vem e concorre. Óbvio, porque, pô, não tem ninguém que seja tão competitivo quanto ele. E a eleição não vai ser fácil, mesmo ele trazendo indicadores positivos, pô, uma inflação historicamente baixa para o Brasil, com nível de desemprego baixo. E olha como que tá difícil para ele ganhar. Você acha que vai colocar um outro cara agora? E essa reforma do imposto de renda, que a gente percebe acompanhando pesquisa, que ela não tá sendo acreditada ao Haddad, ela tá sendo acreditada ao Lula. Todo o benefício político dessa medida, ela poderia estar sendo canalizado por, sei lá, pro Haddad, pra alguma outra pessoa, se houvesse a tentativa de construir um outro candidato. Mas não tá. Tá sendo claramente capitalizada pelo atual presidente, pelo Lula. Acho que eu não vejo nenhum motivo pro Lula chegar no ano que vem e falar... Nesse argumento dele, quando o Lula estava preso, ele indicaria que o Lula viria como presidente. Porque ele só indicou o Haddad na última hora. E esse é um dos motivos que alguns indivíduos falam que o Haddad foi tão mal na corrida eleitoral. Se tivesse indicado antes, preparasse melhor a candidatura dele, teria chance de ganhar do Bolsonaro. Essa é a teoria. Eu acho que não, mas essa é a teoria. Ou seja, a base lógica dele é considerar que o Lula é um cara extremamente racional, que eu discordo completamente. Não vou concorrer porque, sei lá, é o cara que tá competitivo, sabe? Pô. Vamos botar em termos de... Eu acho que ele não compete. Se ele competir, eu acho que vai ser completamente insano e a chance dele perder é muito grande. E eu concordo com o Bruno Perini. Você vai querer fechar sua biografia com uma derrota? Eu acho que não faz a classe do Lula, tá?